E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o seu irmão na fé, Kennedy Ferreira, e hoje eu quero falar a respeito de pessoas que estão correndo, estão lutando, mas estão perdendo. Fica comigo mais uns minutos que eu vou te explicar sobre isso. Galera, primeiro ponto que a gente precisa entender é que a gente está numa corrida espiritual. O escritor aos Hebreus no capítulo 12, no verso de número 1, ele vai dizer muito bem sobre isso. Corram com paciência a carreira que vos está proposta. Nós temos uma carreira que ela precisa ser alcançada. Nós precisamos ser diligentes e observar atentamente a maneira que nós estamos nos portando na nossa carreira ou caminhada de fé. Paulo agora ele vai citar um exemplo e vai fazer a comparação com alguns esportes olímpicos. Ele vai começar a dizer em 1 Coríntios 9 que algumas pessoas estavam se esforçando, se exercitando para alcançar uma premiação humana, uma premiação corruptível. Da mesma forma, eles teriam que se esforçar, eles teriam que batalhar, lutar e correr por uma premiação que não é corruptível, por uma premiação que de fato é incorruptível, a salvação, a participação das bodas do Cordeiro. E agora Paulo, ele vai escrever no verso 26 do mesmo capítulo 9 de 1 Coríntios, a seguinte afirmação: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Paulo ele está deixando bem claro que aquilo que ele faz em Cristo não é em vão. E nós temos que ter essa mesma percepção de que aquilo que nós fazemos em Cristo não pode ser em vão. Agora Paulo ele vai falar, eu não corro como se fosse em vão e eu não esmurro o ar. Ou seja, tudo que eu faço com objetivo. E a gente precisa olhar atentamente a isso. Se nós estamos fazendo as coisas com um objetivo maior, que é o quê? A coroa incorruptível. Então Paulo ele vai fazer essa comparação e aqui eu até coloco mais uma coisa. Tem muita gente que está correndo, tem muita gente que está lutando, só que ela está fazendo para uma coroação humana. Você vai entender. Tem gente que faz a obra de Deus, tem gente que faz boas ações de caridade, quer aparecer bem na foto, mas é só para ter um título de bom samaritano aqui na terra. Então, Paulo ele vai falar, gente, peraí, não corram em vão, não esmurrem o ar. Se vocês forem fazer algo, faça algo para obterem a premiação incorruptível. Um bom exemplo a ser citado aqui é o exemplo de Mateus 25, a parábola das 10 virgens, a super conhecida parábola das 10 virgens, onde vai dizer que havia 5 loucas e 5 prudentes. 5 delas guardaram azeite, e as outras, elas, de maneira imprudente, gastaram seus azeites. Quando ouve-se o chamado, aí vem um noivo, elas se desesperam, porque o azeite era uma peça fundamental para manter a candeia acesa, e elas não tinham aquele azeite no momento. Só que aí acontece o seguinte, elas pedem um pouco de azeite às prudentes, e as prudentes obviamente negam o azeite delas para as loucas, e elas saem a procurar. Mas entenda o que eu quero te dizer, porque o que elas fizeram foi em vão. Pensa comigo, se nós trazermos aos dias atuais, é como se as 5 loucas e as 5 prudentes estivessem dentro de uma igreja. Então, dentro de uma igreja, há pessoas que são prudentes, estão correndo com propósito, estão esmurrando um alvo, estão fazendo com objetivo, e as outras estão correndo sem objetivo e sem propósito, e estão esmurrando o ar. Ou seja, o que elas fazem é sem propósito, é sem objetivo. Para você entender, é aquela pessoa que vai para a igreja só por ir. Aquela pessoa que vai para a igreja só para, tipo, check, igreja, check. É isso. É aquela pessoa que não vai com um objetivo maior de adorar ao nosso Senhor. Então isso eu comparo ele, ou esta pessoa, como as loucas, que elas estão ali juntamente com as prudentes, esperando o noivo, só que elas são pessoas imprudentes. Agora, as prudentes são aquelas pessoas que vão à igreja com um propósito, com um objetivo. E aqui eu faço essa pergunta para você.
com que propósito você vai à igreja. Então nós precisamos ver a maneira que nós nos portamos perante a presença de Deus. Quais são os nossos verdadeiros objetivos? Quer um exemplo a mais de pessoas que correm em vão? É aquele grupo de pessoa que vai para a igreja só para pedir algo. Não, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí às vezes Deus não dá, se frustra e sai. Então é a mesma coisa. Está indo para a igreja sem um propósito maior. Está indo para a igreja somente para o seu próprio propósito. Ou seja, para uma coroação ou premiação corruptível que vai passar, entendeu? Então nós precisamos ver de que maneira nós estamos nos portando nesta carreira de fé da qual nos foi proposta por Cristo Jesus. Porque é muito bom atentarmos a isso, porque vale muito a pena ver se nós estamos com uma vida que realmente agrada a Deus. A palavra de Deus em Mateus 7:21 vai dizer que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do Pai. Então, aqui eu respondo a primeira pergunta. Como é que eu corro, mas não em vão? Como é que eu tenho um alvo? Quando eu faço a vontade de Deus. Então, nós precisamos, como eu volto a dizer, medir muito bem as nossas ações e os nossos propósitos, para ver realmente onde está o nosso coração. Qual é o nosso objetivo? Porque nem tudo que parece ser bom aos nossos olhos de decisões nossas são agradáveis a Deus. E aqui eu uso o exemplo dos 12 espias que Moisés enviou à terra de Canaã. A Bíblia vai dizer que 10 eles voltam com um relato que assombra o povo. Só que, pera um momento, eles não fazem aquilo porque eles odeiam o povo. Eles não estão trazendo aquela palavra porque eles não querem que o povo entre na terra e a terra seja só deles. Eles realmente se preocupavam com as pessoas. Eles realmente se importavam com as suas famílias e não queriam que as suas famílias fossem prejudicadas pelo inimigo. Só que o bom para eles não era o bom para Deus. Ou seja, Deus ele já tinha dado uma promessa que iria com o povo e fortaleceria o povo. Então Deus tinha um propósito e um objetivo. Só que eles transformaram, desfiguraram o objetivo de Deus, querendo uma proteção pessoal. Só que Caleb e Josué, eles estão debaixo da autoridade de Deus. Eles veem e sabem que o inimigo é grande, mas eles vivem a obediência, ou seja, eles não correm em vão e eles não esmurram o ar. Por quê? Porque o que eles fazem é baseado no ministério da obediência. Precisamos, gente, acima de tantas coisas, precisamos sempre moldar o nosso ministério ao ministério da obediência. Eu sempre gosto de dizer às pessoas que a chave da porta dos céus é o arrependimento e a obediência. E isso nos leva a um patamar onde nós trazemos prazer e alegria a Deus. E de fato, quando nós trazemos isso, nós não estamos correndo em vão e nem esmurrando o ar. Nós estamos indo, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, para recebermos naquele dia a premiação incorruptível, que é a salvação das nossas almas. Então, gente, só para terminarmos aqui, a gente precisa muito entender isso. O que fazemos? Nós temos que fazer segundo a boa vontade de Deus. Aqui, Paulo ainda ele vai escrever no verso 27, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O que Paulo estava falando ali, expressando aquelas pessoas eu não quero ter um ministério em vão. Eu não quero ter passado tanto tempo na presença de Deus. Eu não quero ter, vamos trazer aos nossos dias, ter ficado tanto tempo na igreja, participei dos grupos de adoração, ministrei a palavra, pastoreei a igreja, para naquele dia, naquele grande dia, eu chegar e ouvir dele: apartai de mim, afaste-se de mim, porque eu não te conheço. Então, gente, a gente não pode fazer algo em vão. Porque imagina, você passou 20, 30 anos na igreja e chega naquele dia você é rejeitado porque você não viveu o princípio do arrependimento e da obediência. Agora Paulo ele vai expressar esse mesmo sentimento aos irmãos de Coríntios, e eu expresso esse sentimento não só no meu coração, mas que arda também no seu coração. O que a gente estiver fazendo, que a gente não faça em vão, que a gente faça em obediência, para que naquele grande dia
a gente não venha a ser reprovado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, com sua família, compartilhe com todos, nos ajude. Deixe um comentário aqui falando o que você achou sobre esse vídeo, sobre ministérios, qual é a sua visão sobre ministérios que são eficientes na terra, mas inúteis aos olhos de Deus. Fala comigo um pouco sobre esse tema, vamos bater um papo e que Deus te abençoe. Como sempre nós dizemos, que esta palavra ela arda em seu coração.